Faz tempo que eu tô pensando em gravar esse vídeo aqui para falar sobre esse assunto. E o jeito mais sincero que eu tenho para falar sobre isso é dirigindo e falando, sem cortar, sem ficar cortando o vídeo, sem medir muito minhas palavras, né? Então vou tentar falar aqui de um jeito mais resumido possível, para o vídeo também não ficar muito longo e chato também. Talvez tenha alguns pedaços aí que eu fique pensando um pouco sobre o que eu vou falar, porque coisas que eu tenho que lembrar também e prestar atenção aqui enquanto eu estou dirigindo, né? Mas eu vou tentar ser o mais objetivo possível aqui no vídeo de hoje. É o vídeo que eu vou falar sobre a nossa ida para Portugal. O que levou a gente a tomar a decisão de sair do Japão e ir para Portugal. E assim, o porquê que não deu certo lá também, né? Porquê que a gente voltou pra cá, acabou voltando pra cá. É difícil resumir tudo num vídeo curto aqui pro canal, mas eu vou tentar falar de um jeito mais resumido possível aqui. A única coisa que eu peço pra vocês é que fiquem até o final do vídeo e assim, aprendam, né, com alguma coisa nesse vídeo, sei lá. Sei que bastante gente acaba julgando também as pessoas por ter tomado certas decisões e tal, mas quanto a isso aí eu não estou muito preocupado não, porque foi algo que a gente pensou bastante também antes de ir fazer e assim, tomou as medidas, as precauções ali que tinha que tomar para se caso não desse certo, né? E assim, é algo que a gente decidiu como casal, eu e a Elaine. E assim, se tiver que ter alguma coisa, algum arrependimento ali, é só meu e dela mesmo, né? Assim, não é algo que foi também muito... Assim, foi um pouco difícil para nós, sim, mas... É algo que serviu também para amadurecer mais a gente e assim, não abalou nada na nossa relação como casal também. Talvez ao contrário, talvez até tenha fortalecido mais um pouco também. E assim, vamos logo, vou falar logo sobre como é que foi. Então, a gente tomou a decisão. Assim, a gente já estava já há muito tempo aqui no Japão, como vocês sabem aí, eu já moro aqui já há mais de 25 anos aqui no Japão. A Elaine também já deve ter uns 20 anos já de Japão, quase 20 anos já. E a gente se conheceu aqui, casou aqui, então nunca tinha ido pro Brasil também. Eu fui pro Brasil 2 vezes, só a Elaine não tinha ido nenhuma vez. Então, assim, quando você está muito tempo fora do Brasil, assim, morando no exterior, você acaba vivendo outro mundo, né? Outra realidade. Você acaba esquecendo das coisas do Brasil também. E aí vivendo aqui toda aquela rotina de trabalha e volta para casa, dorme, trabalha, paga conta, essas coisas assim, a gente acaba não dando tanto valor nas coisas que a gente tem e assim, talvez acaba pensando que tem algo melhor em outro lugar, né, sabe? Não sei se dá para entender bem o raciocínio. Então, assim, acontece que a gente já não estava muito feliz aqui no Japão, já de saco cheio já de várias coisas e tal, e aí com as meninas pequenas também, a gente meio que colocava a pressão na gente em relação ao estudo das meninas também, que a gente não queria colocar elas na escola japonesa, e aí fica naquela pressão ali, o tempo vai passando e tem que tomar uma decisão logo, sabe? É uma pressão que a gente acabou colocando na gente mesmo,
que no final das contas, na verdade, não existe. É algo que a gente acaba criando, sabe? E aí, com toda essa pressão aí, a gente começou a estudar sobre outros países para imigrar. A primeira coisa que a gente pensa é no Brasil, lógico, a nossa terra e tal. Assim, a gente tinha lá a casa do meu pai lá no Brasil, eu tenho um terreno lá também, alguma coisa a gente tem lá, um chão para morar a gente tem, né? Mas assim, aí começa a pensar sobre várias coisas e tal, aí se a gente tá com condição de ir para outro lugar, né? A gente tinha já um dinheiro já reservado também, então por que não tentar, né? E aí o primeiro pensamento mesmo, o primeiro país que a gente forçou mesmo para tentar ir foi pro Canadá, né? Aí pro Canadá eu mandei uns currículos também na época para lá. Acabou que eu até consegui um emprego lá, meio que tava quase certo de eu ir para lá também. Cheguei a tirar o visto para ir visitar lá, um visto de turista que a empresa me ajudou a conseguir tirar. Eles mandaram lá todos os documentos para eu tirar esse visto, para ir lá conversar com eles e tal, conhecer o lugar. Tava bem encaminhado até para ir para o Canadá, mas infelizmente nessa época aí chegou o negócio da pandemia e aí fechou os aeroportos, deu todo aquele rolo lá que a gente sabe como é que foi. E aí acabou que no meio esse negócio aí da pandemia, a empresa lá também não foi pra frente. E aí acabou que não deu certo pra ir pro Canadá por essa empresa aí. E aí foi passando o tempo, eu fui mandando outros currículos para outros lugares, eu cheguei a criar página no LinkedIn e tal. E aí também, como minha profissão é uma profissão que assim, tem bastante serviço, esse ramo assim, esse tipo de serviço mais braçal assim, braçal e técnico, né? Tipo, eu sou pintor automotivo, né? Já tem mais de 20 anos já que eu tenho experiência nessa área. Então, assim, tem serviço em vários lugares aí pelo mundo. É uma mão de obra que até que até que tem oportunidades, né? Igual soldador, pedreiro, tudo essas profissões assim mais braçal, mas só que precisa de alguma técnica para desenvolver. Você consegue emprego sim nesses lugares, sabe? Em outros países fora do Brasil. Então assim, eu recebi bastante resposta assim positiva de uns currículos que eu mandei para outras empresas aí para fora. E aí acabou que um dia eu recebi de Portugal lá, né? De uma empresa de Portugal. Eles estavam precisando lá de alguém que tivesse o meu currículo lá e tal, soubesse fazer o que eu sabia fazer. Aí eu fiz a entrevista com eles online e tal. E aí acabou que a empresa ficou de contratar eu e a Elaine. Mandaram os documentos para mim e para a Elaine. Ela ia trabalhar também na mesma empresa que eu. E aí a gente já ia já com visto já de trabalhador qualificado. E depois de um tempo ali, depois de uns 3 meses, já trocava pelo visto de residência já. Não era aquele visto de procurar emprego, sabe? É o visto de trabalho mesmo. Então eu fiz tudo essa documentação aí, fui para Tóquio, tirei o visto lá, tudo. Foi bem enrolado também. O consulado de Tóquio, de Portugal em Tóquio, não é muito bom não. Assim, não é que não é muito bom, não presta mesmo. Se comparar com o consulado brasileiro aqui de Hamamatsu, vixe, nem dá para comparar.
Eu fiz tudo, esses documentos tudo certinho, tirei reentre pra gente poder viajar com segurança e, né, se precisasse voltar pro Japão, a gente tem os documentos do Japão normal, né? Tirei todos os documentos, tudo. E aí a gente desfez tudo dos móveis aqui, pedi as contas no serviço. Eu já tava ali trabalhando ali nessa empresa aí já há mais de 10 anos já, como Chain também. Então assim, eu fiz tudo certinho, para que se precisasse voltar eu ter aqui ainda esse lugar para voltar, entendeu? Eu nunca fui falando mal do Japão, nunca saí do Japão falando que nunca ia voltar, sabe? Tipo, eu sempre tive aqui um porto seguro para mim, né? Para mim e para minha família. Então a gente foi sabendo que a gente tinha para onde voltar e para onde ir também. Ou a gente ia pro Brasil, se desse errado, ou a gente voltava pro Japão, entendeu? Então assim, aqui já vai a primeira dica aqui que se eu puder dar alguma dica. Assim, na verdade eu acho que eu posso dar uma dica porque eu já passei por isso, então assim, fica a dica então, né? Se você pensa em migrar, seja para cá pro Japão ou para outro lugar, já vai sabendo que você pode ter que voltar. Ou assim, não tem que ter sempre o plano B, o C ali, né? Um dinheiro reservado também para, porque assim, às vezes as coisas fogem do nosso controle, sabe? A gente fez de tudo que a gente podia fazer nessa nossa viagem aí. A gente fez tudo que estava no nosso alcance, mas tem coisas que fogem do nosso alcance, do que a gente pode fazer para resolver as coisas, sabe? A gente foi para lá, ficou num Airbnb lá até conseguir um apartamento pra gente. Era todo esse o plano, né? E aí a gente, chegando lá, a gente já começa a encontrar as dificuldades que tem lá, para fazer os documentos ali básicos que precisa fazer. É muito difícil, muito complicado. O serviço, o atendimento público é péssimo lá. Isso eu tô falando lá de Portugal, né? Não é um vídeo para falar mal de Portugal, não. É assim, pelo contrário, eu quero só alertar, assim, né? Assim, contar, relatar o que aconteceu com a gente e alertar quem pensa em ir para outro lugar também, né? Chegando lá, o serviço é péssimo, o serviço público é péssimo nesses lugares aí que precisa tirar os documentos ali. Toda uma enrolação. A gente conseguiu os documentos depois de muitas idas e vindas lá até os lugares que faz os documentos. E aí a gente procurando apartamento para morar e nada de achar. Coincidiu de ser bem numa época que tava uma bolha imobiliária ali, que você não conseguia arrumar lugar para morar, sabe? Tipo, os caras pediam 4, 5 meses de aluguel adiantado. Isso aí já dava já uns 4.000, 5.000 euros ali pra você dar adiantado. Mesmo você falando que se você tem ali para dar esse valor aí, muitas vezes os donos mesmo, os proprietários rejeitavam. E assim, os caras só queriam ganhar cada vez mais, né? Quem tinha um apartamento ali, um apartamento que o aluguel valeria uns 500 euros ali, o cara jogava para 1.000, meio que dobrava o valor do aluguel. E aí aconteceu tudo nessa época aí. Acho que a imigração lá para lá tava bombando também, e tinha muita gente chegando e muito pouco imóvel ali à disposição. Então acabou que a gente não conseguiu apartamento em nenhum lugar ali por Aveiro inteiro. A empresa era de Aveiro. E aí, para nossa sorte, um amigo nosso em comum,
que a gente conheceu lá em Portugal. Lá ele cedeu a casa dele para a gente morar lá. Tinha uma casa no segundo andar, era tipo uma casa embaixo e uma em cima. Ele alugou baratinho para nós lá de cima, e aí a gente começou a morar lá, né, nessa casa de cima. Mas só que dali para a fábrica que contratou a gente, ficava a cerca de 1 hora de distância de casa para a fábrica. Então impossibilitava a gente de ir trabalhar nessa empresa, né? E aí essa empresa aí também falou que ia ajudar a gente a procurar imóvel para alugar, que esse não era o problema e tal, que eles tinham os contatos lá. Acabou que nós chegamos lá e eles meio que lavaram as mãos, né? Não deram nenhum suporte pra gente nesse sentido. Então, assim, a gente, é o que eu falei, a gente faz o que a gente pode fazer, né? A gente foi com disposição de trabalhar, de começar a vida e tal. Tentou, mas tem coisas que fogem do nosso controle. Então, ficou longe da fábrica lá, eu acabei encontrando outro serviço, arrumei outro serviço lá, comecei a trabalhar no outro serviço. Mas aí, como a casa era meio no interior ali, ficava difícil para ele também procurar outro emprego, sabe? E aí fica nessa, aí vai ter que ter outro carro, porque não tem como ir de bicicleta para nenhum lugar, é longe de tudo a casa. E aí não consegue nenhum apartamento também mais perto da outra empresa que a gente teria serviço, que contratou a gente, né, na verdade. E aí fica nessa daí, assim. E aí tem toda aquela enrolação dos documentos lá deles lá. E a gente, com todo esse estresse aí dessas coisas aí, tinha que começar a trabalhar logo também. E as meninas começaram na escola lá de Portugal também. E também não estavam muito felizes na escola, a adaptação também não estava muito boa. Assim, apesar da Amanda ter estudado na escola brasileira desde pequena, lá ela não estava conseguindo acompanhar muito bem ali as aulas. E assim, muito pequenininha também para sofrer com essas coisas. E aí acabou que, assim, a gente fez toda essa mudança pensando nelas e tal, e acabou meio que colocando elas nessa situação aí, né, de toda essa bagunça aí que a gente acabou se envolvendo, né. Assim, rola um arrependimento nesse sentido, né, por se fosse só eu e a Elaine só passar por algumas coisas assim que a gente passou assim, tudo bem, mas envolve elas também, né. Mas aí acabou que não estávamos contentes lá, ficamos pouco tempo lá, mas esse pouco tempo que a gente fica assim, só vai dinheiro embora, né? Então, como que a gente já viu que estava dando tudo errado e assim, era um lugar meio, não estava muito bom ali pra gente, assim, não a casa em si, né? Falando o país no geral, né? E aí, sabendo do que a gente tem lá no Brasil, a gente falou, vamos tentar no Brasil então, né? Ainda tinha um dinheiro ainda também para poder fazer essa viagem aí pro Brasil. E aí vai nós desfazer de tudo as coisas de novo e ir pro Brasil. O pouco de coisa que a gente comprou lá em Portugal, desfizemos e fomos pro Brasil de novo. No Brasil, ficamos ali um tempo no Brasil também. Acabou que no Brasil também não conseguimos nos adaptar também muito bem. Tanto tempo longe. Assim, tem coisa que quando você mora no Japão há muito tempo, você desfazer dessas coisas fica difícil, sabe? A gente tem amigos que conseguiram, que estão conseguindo vencer no Brasil também. Isso é muito bom. Talvez se a gente tivesse insistido um pouco mais, a gente tivesse conseguido, né?
Mas estando lá no Brasil, que acabou que a gente percebeu que a gente gostava muito do Japão, né? E aí a gente pega e assim, olha um pra cara do outro ali e fala, vamos, vamos voltar, né? Com o nosso tempo de Japão aqui, a gente sabia que se a gente voltasse, a gente logo rapidinho, a gente já conseguia voltar até a vida que nós tínhamos antes, né? Então foi aí que a gente decidiu que eu viria primeiro. Eu vinha primeiro e depois que eu arrumasse aqui as coisas, para não dar também, para não facilita mais as coisas, né? Você vir primeiro, o homem vem primeiro, arruma as coisas, depois traz a família. Então eu acabei vindo primeiro. Aí tem toda a história que eu já contei em outros vídeos aí. Eu trabalhei um tempo sozinho aqui. Depois de 6 meses elas vieram. E aí é isso aí que aconteceu. Depois talvez eu faça outro vídeo falando um pouco mais sobre o Brasil, como é que foi no Brasil. Só um alerta aqui, ó, para quem acompanhou o vídeo até agora. Eu falei que eu ia falar sobre a nossa ida pro Brasil. Então eu já acabei de gravar já o vídeo sobre o Brasil também. Daqui a 3 dias eu já coloco ele no ar já, tá? Se inscreve aí no canal pra ver a continuação. É meio que continuação desse vídeo, tá bom? O que aconteceu em Portugal foi isso aí. Não quero falar muito pro vídeo não ficar muito longo e chato aqui também. De tudo isso aí, o que a gente acabou aprendendo é que, né, no final das contas, essa experiência aí foi necessária para abrir nossos olhos e nos mostrar o valor do que a gente já tinha já, né? Mas que talvez não soubéssemos aproveitar da forma certa naquela época. E às vezes é preciso dar um passo para trás para enxergar a vida com mais clareza e entender o que realmente importa. E o que realmente importa é o que a gente tem aqui na nossa casa, nossa família. Agora aqui acabou que eu tô mais próximo também da minha irmã que mora aqui também. Antes a gente não se falava muito, agora a gente também acabou ficando mais próximo também depois dessa viagem toda aí. Aqui a gente trabalha e pode dar o que a gente quiser para nossas filhas ali na medida do possível também, né? A gente sabe que Japão é difícil, é um pouco difícil e tal, meio complicado, mas já está acostumado já aqui já, né? Então acaba que nessa nossa volta para cá a gente dá muito mais valor a poucas coisas que a gente tem aqui. Então, sim, foi um aprendizado que doeu um pouco, porque não foi do jeito que a gente queria. Lógico que a gente quer que as coisas que a gente deseja dê certo, mas acabou que não deu. Mas assim, por outro lado, a gente acabou que ganhou esse aprendizado aí, né? Acabou que a gente ganhou o Japão de novo pra gente. E agora é a segunda chance que a gente tem aqui para aproveitar mais esse país que tanto não fez bem pra gente, né? Em toda a nossa vida aqui. Então, assim, a única coisa que eu tenho pra dizer aqui é isso aí, que você pense bem. Se você está pensando em sair do Brasil, pense bem, que talvez o que você procure possa estar aí também, perto de você, e você não está enxergando. Mas assim, não tenha medo também de arriscar, só tenha consciência que pode ser que dê errado, né? Então
Vá ali com uma boa reserva de dinheiro. Nunca faça movimentos errados ali, tipo, sem poder voltar para onde você está, né? Então é isso aí, o vídeo foi esse aí. Eu peço para você aí que assistiu até agora, se inscreve aí no canal, me ajuda a chegar nos 1000 inscritos, que o meu canal tá meio travadão aqui, tá bom? Obrigadão e até o próximo vídeo.